Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Mais de Nós, um espaço onde conhecemos os candidatos e candidatas da lista Mais Ordem, Mais Profissão. Hoje procuramos conhecer mais sobre o candidato a presidente da Delegação Regional do Centro, quem é a pessoa por trás do profissional. Sérgio Viana, tenho o privilégio de te entrevistar, tu que te multiplicas em diversos interesses e contextos. Bem-vindo! Muito obrigado. É sempre um prazer, de facto, especialmente nesta equipa, e poder ter esta oportunidade também de falar um bocadinho sobre nós, também um pouco mais de nós, não é? E sobre um pouco também do nosso, do que é do nosso espírito, mas acho que acima de tudo, mais do que uma equipa, acho que somos quase que uma família que se tem juntado ao longo do tempo, vamos acrescentando novos elementos e novos membros, tem sido muito, muito estimulante e obrigado pelo desafio acima de tudo, tem sido um prazer. E sobre quem eu sou, em concreto, o Sérgio, que cresceu aqui nas Beiras, sou um psicólogo no terreno, literalmente. Podemos constatar aqui, portanto. Não, e aqui é um exemplo também, estar aqui em Coimbra, numa IPSS, também é uma referência, porque de facto constitui um dos contextos mais importantes também da nossa zona. E sendo eu também um homem que de alguma forma sempre cresci um bocadinho à volta de vários interesses, várias atividades, muito ligado à cultura, ao desporto, às dinâmicas também associativas em geral e obviamente também à psicologia, claro, que é uma das grandes paixões que começou a surgir ali no ensino secundário. Ainda não sabia o que é que queria, já percebia que gostava muito do comportamento humano, era muito interessante e fascinado pela forma como as pessoas se comportavam, especialmente nas Beiras, é muito interessante ver depois a evolução. Depois fui para o Porto, regressei, é de facto muito interessante. Mas sempre tive estes interesses, fui muito, muito ativo em querer fazer coisas, em ter ideias e procurar, obviamente, depois concretizá-las também, em conjunto com outras pessoas. Assim, arrastar o pessoal comigo, vamos fazer coisas, vamos embora, vamos trabalhar. Um bocado esta dinâmica, assim, sempre fui muito entusiasmado em fazer coisas. Gosto muito de estar com pessoas, gosto muito de conhecer novas pessoas, de estar com os colegas. Tenho gostado muito de conhecer novos colegas e tem sido, de facto, particularmente gratificante. De facto, trazes Ceia, o interior e o centro do país, para os holofotes nacionais da psicologia. Para além disso, eu queria mesmo saber, se calhar começo por aí, quem é o Sérgio fora da psicologia? O Sérgio fora da psicologia. Agora fizeste lembrar o Sérgio que veio de Ceia, quando conheci o professor Telmo em 2015 e que de repente aparece nos Açores e ele vira-se, mas veio da Serra da Estrela para aqui, porque gosto disto, é mesmo um bocado por aí. O Sérgio é um homem que de facto é particularmente entusiasmado em fazer, em estar com quem partilha dos mesmos interesses, valores e objetivos. É alguém que se faz rodear das pessoas com quem se sente que está de boa fé, que está com vontade, que trabalha com a mesma integridade e que está com pessoa sempre a pensar no bem do outro. Se calhar digo isto, estamos numa fase estendida da sociedade e gosto sempre de levar o dia-a-dia com particular boa disposição, gosto de levar o dia-a-dia com as pessoas de quem gosto, tentar ajudar as pessoas que não estão bem, se calhar a estarem melhor, mesmo já antes. Eu tenho uma particularidade e eu achava sempre muita piada a isto. Eu sou filho único, portanto, e curiosamente eu sempre disse que eu sou filho único, ainda por cima tinha aquela questão de estar no interior do país, que eu tento acima de tudo de dissipar essa questão do interior e litoral. Nós estamos em Coimbra, eu estou a uma hora de Ceia, estou a uma hora da praia, ou menos, inclusive isto aqui é tudo muito, o país é muito pequeno, isto aqui entre interior e litoral, tem uma questão de acessibilidade, mas sempre foi alguém que acreditei que era possível fazer mais em conjunto, mesmo tendo sido filho único. Havia um bocado aquele mito, o filho único é muito individualista, não, porque eu sempre fui ao contrário, tanto que eu recusei, quando era para ter filhos, disse, eu não quero ter um só filho. Portanto, e obviamente, os meus miúdos que nasceram aqui em Coimbra, inclusivamente, foi extremamente interessante para ver as dinâmicas. Eu pensar assim, pois eu se tivesse sido irmãos, era uma coisa muito mais gira, porque eu vivia muito isolado. Anos 80, na Serra da Estrela, tínhamos uma vantagem de ter crescido num contexto que era de bairro. Basicamente eu cresci no bairro, eu brincava no bairro com os meus colegas, os telemóveis baseavam-se em brincadeiras, em jogos de tabuleiro, que basicamente estávamos ali entre todos, se calhar a brincar, a divertir-nos, íamos a pé para a escola, e isso também eu tento fazer também com os meus filhos,
E é muito interessante ver como é que nós vamos depois criando estas dinâmicas e depois queremos levá-las enquanto adultos da mesma forma. Ou seja, enquanto criança eu não gostava de ser filho único, fui-me adaptando, adorava estar com os meus amigos no bairro, literalmente. Eu vinha de uma zona laboral, eu vinha de uma zona que era muito conhecida em Sei, que é a zona central, mas que era próxima da Fisel, que é uma zona de Fabril, e havia os bairros precisamente da Fisel, que ainda são assim conhecidos, ainda lá estão todos, com muitos colegas, íamos para lá brincar, e fomos crescendo precisamente uma espécie de família, portanto, e desses amigos fizemos família. Tenho o privilégio de ter amigos desde aí, desde a infância. Aliás, tenho aqui um grande amigo meu em Coimbra, tenho um grande amigo meu também em Porto Alegre, aqui também todos felizmente aqui na Zona Centro, que é particular, também em Ceia, e outra também uma no Fundão, portanto está aqui muito espalhado, mas é muito interessante ver como é que nós vamos desenvolvendo este percurso em conjunto e comunidade, estamos sempre em contacto, é a parte boa das redes sociais, estamos em contacto. Quando é que vamos jantar, quando é que vamos beber um copo, quando é que vamos reunir, ou quando vamos conversar, obviamente é esta vantagem. Ou seja, eu trouxe um bocadinho desse Sérgio que sempre teve este ímpeto, esta disponibilidade e esta motivação para o que é o meu dia-a-dia e também o trabalhar em equipa, ou seja, era alguém que não me lidava muito bem com ter que fazer as coisas sozinho e achava muito mais interessante estar com os colegas, e hoje em dia é um bocado este Sérgio também, que gosta de estar em comunidade, gosta de estar a partilhar, a crescer, a aprender e também a ensinar aquilo que pode. Ok. Tu dizes que enquanto profissional trabalhas no terreno. Eu, se calhar agora vou-te perguntar, o Sérgio fora da psicologia, lá está, continuando nessa linha, qual é que é o teu habitat natural? Epá, isso é transversal, é engraçado. Olha, adoro a serra, adoro a praia. Porque cresci na serra e cresci na praia, curiosamente. Porque quando não estava na serra, estava, se calhar quando era miúdo, ia para a praia. Também tive a sorte de ter uns pais que me deram a conhecer o país, deram-me a conhecer parte da Europa de carro, que era uma coisa que não era muito comum nos anos 90, na altura também não havia voos low cost. Mas, no fundo, o meu habitat é, se calhar, são perguntas muito interessantes, Lila. Mas é muito interessante. O meu habitat, no fundo, é no meio da natureza, onde me encontro basicamente tranquilo, e é se calhar acordar às 5 da manhã. Isto é raro acontecer, a não ser que seja com uma máquina ao ombro, em que pego na máquina fotográfica, vou para a serra fotografar a neve, ou fotografar o nascer do sol, ou o pôr do sol, depende das companhias, e se calhar passamos lá. Vamos ver o nascer do sol e ficamos lá até ao anoitecer. Basicamente é mais ou menos isto. Isto é um habitat natural espetacular, porque de alguma forma tentamos pensar estes conteúdos também aos nossos filhos, entretanto. Os valores da natureza, os valores que estão associados às vivências saudáveis, à capacidade também que nós temos em conseguir estar na cidade, mas com a mesma descontração com que se vive no campo. É um bocadinho isto. O centro tem um bocadinho estas particularidades. Conseguimos estar na cidade, mas viver também com uma dinâmica um bocadinho mais tranquila, mais saudável. Isso é um pouco o meu habitat. Sou algo citadino, mas ao mesmo tempo sou do terreno, do campo, da natureza. Mas se me perguntarem, por exemplo, se eu gosto de ir ao Porto, adoro ir ao Porto, quase. Tenho uma veia forte nortenha, não me esqueço de dizer sempre que os meus filhos nasceram, o que é que eu fui fazer? Fui a Atenas comer uma francesinha quando nasceram. E fui, é verdade. E entretanto, pequenos hábitos quando se vive muitos anos no Porto. E entretanto, é claro que esse habitat traz para aqui, e temos aqui um potencial incrível no centro, que nos permite ter esta transversalidade toda. E sim, sinto-me bem, assim temos em contacto, lá está também eu consegui trabalhar nesse contexto, com uma janela para a serra. Tenho a sorte de trabalhar no SNS, no Hospital de Ceia. Um dos meus locais é precisamente com uma vista privilegiada para a serra, o que é bastante, também é bom para a autocuidado e para a pessoa com quem estamos. Ok. Tocaste em alguns aspectos que vão surgir mais tarde, nomeadamente aqui a fotografia, porque, corrijo-me se eu estiver enganada, mas um dos projetos a que surges associado prende-se com o concurso de fotografia da Direção Regional do Centro. Sim. Que já teve 2 edições, nestes últimos 2 anos, sobre a psicologia no dia-a-dia. Como é que surgiu esta ideia? Esse título foi muito engraçado. Foi em reunião. Não fui eu que se quer, mas essa oportunidade surgiu numa das reuniões da DRC. Epá, vamos a isso. E o nome surgiu, pá, é isto. Olha, mas vamos tentar ver como é que os colegas veem a psicologia no dia-a-dia. E pronto, é aqueles títulos que surgem quase naturalmente, e lá está, pronto, psicologia no dia-a-dia ficou. Eu acho que é muito interessante, porque depois tem aquela perspectiva de subjetividade. Nós, como somos o júri, e eu, como estou muito ligado à fotografia já há muitos anos, é precisamente aquilo que me cativa, também estar mais no sentido de comunidade, e também temos associativos também já um bocadinho ligado também à fotografia, ao cinema e outras áreas.
mas a fotografia sempre foi um dos contextos onde sempre me senti muito confortável, onde aprendi, gosto de ir para os nossos eventos e fotografar, às vezes não resisto a estar a falar com os colegas, deixa-me sair, pegar na máquina e vou ali atrás e tirar umas fotos, isto tem acontecido, e é giríssimo, e curiosamente o retrato é das coisas mais exigentes, e no psicologia, no dia-a-dia, é precisamente isso que é mais complexo, que é nós avaliar as fotos que temos recebido nos concursos, que eu espero de cima de tudo que continue e que de alguma forma serão sempre edições a puxar pela cultura, pela criatividade, pelas artes, que nós também nos expandimos pelas artes e também crescemos com as artes, e uma forma também de nós conseguirmos que os colegas mostrem um bocadinho do seu trabalho e se sintam também reconhecidos pelo seu trabalho, porque é gratificante para eles também ver e mostrar o que fazem, e para nós também é quase uma forma de literacia por imagem, porque uma imagem vale mais do que mil palavras, sem dúvida alguma. É um facto, nós com uma imagem conseguimos, se calhar, partindo desta premissa, na avaliação das fotos, e está lá, esta imagem pode dizer tudo. E às vezes é um bocado também como se faz esta avaliação. E de facto é um concurso que vem na sua segunda edição, que eu espero de facto continue, que acho que tem tido um excelente feedback. Portanto, vamos ter uma terceira. Esperemos que sim. Okay. Depende de nós. Falaste também na questão do autocuidado e também a tocar nesse tópico, que era tentar perceber, tendo em conta a tua prática e os diferentes contextos a que dás resposta, como é que cuidas de ti, Sérgio, no dia-a-dia? Quais é que são aqui as tuas formas de te manteres nutrido, de alguma forma, para conseguires dar resposta? Agora, de repente, ao falares disto, eu lembrei-me, porque estamos aqui num contexto muito especial. Eu sempre adorei desporto também, portanto eu sempre fiz muito desporto, ainda sou federado em atletismo, e foi aqui até engraçado, porque eu comecei com bicicleta, com futebol, com futsal, lá está, no bairro, era o futebol, não havia as balizas, levávamos uns ramos de árvore, fazíamos ali uma baliza, tínhamos uma bola qualquer vela e dava para dar uns toques e para dar uns chutes, basicamente. Na escola era mais o desporto, mais como era mesmo o jogar a bola, era o futebol, ainda que eu gostasse de outros esportes, não podia praticar. Eu curiosamente gostava muito também de ténis, de rugby. O ténis também ainda consegui na altura começar a jogar, tínhamos lá um pequeno campo que até no outro sítio, mas sempre fui muito ligado precisamente à área desportiva, BTT. Mais recentemente, depois comecei a fazer trail, e num desses trails que fiz aqui à volta, fui precisamente aqui abaixo, fui muito por perto nestes terrenos, que eram uma espécie de eco meia maratona, aqui do Mondego. Fiz aqui 20 km e nesse dia um dirigente de um clube local veio-me desafiar para ser federado pela equipe. O que é engraçado é que eu já tinha 35 anos. Portanto, foi engraçado, porque tornei-me federado aos 35 anos, ainda fiz uma brincadeira, ainda fui campeão distrital de velocidade antes da pandemia, curiosamente, foi muito interessante, porque eu sempre gostei muito de velocidade, e era a minha área de especialidade, até ter tido uma triste lesão, triste e grave lesão, não há muitos anos atrás, pós-pandemia, que foi complexa, mas é o desporto, a questão do autocuidado, é a natureza, o autocuidado, é o dia-a-dia, a necessidade de encontrar aqui o equilíbrio, o ter tempo para, se calhar, estar num local de trabalho, ir lá fora, caminhar um bocadinho, e mais do que nunca respirar. Eu já fui fumador, eu fumei durante mais de uma década, muito, mais, aquelas coisas que às vezes surgem na faculdade e que nós, para vício e tal, a coisa agrava-se, mas depois consegui deixar. E depois foi a partir daí que o ar, a qualidade de vida começou-se a valorizar mais. E quando estamos fora e voltamos a um habitat de natureza, de envolvência, de um ritmo muito mais menos célere, permite-nos fazer mais coisas. E é interessante que eu sinto-me a fazer mais atividades do que se calhar se fizesse uma cidade muito maior e onde fosse mais exigente, estar com mais objetivos. E acho que aí me esgotava, completamente. Mas é preciso encontrar sempre o equilíbrio, principalmente para de nós, da nossa capacidade de reflexão, dizer assim, ok, então agora vou fazer, o que é que acontece hoje? Vou fazer um bocado de desporto, vou correr um bocado, tenho feito isso recorrentemente, que também quero voltar um bocadinho aos trails, que é uma área que eu gosto muito, o trail, porque mistura precisamente o desporto e mistura a natureza, que é giríssimo, é um grande desafio, especialmente na Serra da Estrela, que aquilo é duro, já fiz assim uns desafios engraçados com 50 km, assim uns ultras, que são assim bastante desafiantes, mas é de facto giro, lá está, é aquela coisa, então um bocadinho aquela parte do Sérgio que se gosta também de se desafiar, um bocadinho sobre mim, é o autocuidado também que parte um bocadinho pelo desafio. E este desafio, acho que acima de tudo é o desafio que faço comigo mesmo. Que acho que são os melhores desafios que nós temos e são aqueles que nós damos a nós próprios, para concretizar. Ok. Boa. Para terminarmos, tu já falaste um bocadinho sobre como foi aqui a tua entrada na psicologia, a escolha pela psicologia. Se calhar acho que gostava de terminar perguntando-te o que é que significa para ti ser psicólogo e que papel é que a ordem num todo
representa nessa tua forma de ver a classe? Para mim, ser psicólogo tornou-se, acima de tudo, uma necessidade depois de conhecer aquilo que eu andava a gostar tanto era psicologia. Numa entrevista recente, por acaso, fizeram-me essa pergunta sobre momentos importantes. E por acaso, nessa entrevista, descobri, na altura, nem estava a associar. A entrevista estava a ser feita num local cujo diretor, fundador, era irmão da minha primeira pessoa de psicologia. E foi a partir daí, entretanto. E nessa entrevista lembrei-me, mas foi precisamente nesta aula, porque eu vinha da Científica Natural. Uhum. E eu em 1996, belo ano, achei melhor que o leite é de 79, sem dúvida, foi quando nasci, mas em 96 estava numa aula da altura, eu pensei, então isto é que é psicologia. Porque eu estava precisamente a dar o Pavlov e toda aquela abordagem toda dos condicionamentos e afins, e o Maslow, isto é fascinante. Eu comecei a ficar realmente fascinado por aquilo. E a dada altura, depois consegui de facto perceber, não, isto é aquilo que eu gosto, portanto tenho que enverdar por aqui. E a psicologia, de facto, enquanto estudo do comportamento humano, dos processos mentais, da componente emocional, de percebermos como é que o outro age, reage, a importância de gerir e de compreender as nossas emoções, a importância de poder estar lá para o outro e ajudar a guiar o outro, se calhar no seu caminho, a criar-lhe opções, a compreender e a desconstruir conceitos, mitos, e desconstruir o passado e construir oportunidades do presente e do futuro, sempre me fascinou. E para mim isso significava o caminho do que é ser psicólogo. Era a partir daí. E a área clínica, de facto, fascinava-me precisamente que eu trabalhar com a pessoa naquele contexto concreto, a parte da psicoterapia, que também era para mim fascinante, que infelizmente não tive ainda a oportunidade de me conseguir especializar em psicoterapia em si, mas nós sabemos que na área clínica nós acabamos por ter sempre estratégias que implementamos, é a nossa escola, acima de tudo também, vinha daí, e vinha de um curso que realmente consegui implementar muito aquela componente eclética da psicologia clínica, portanto várias abordagens que era possível de alguma forma, desde, claro, o Rogers me fascinava, obviamente Beck, depois logo a seguir, devíamos buscar sempre Freud, Jung e afins, obviamente esses são obrigatórios, mas sempre tive uma abordagem de que era preciso sermos adaptativos. E nesse conceito depois, desde que eu comecei a perceber o que era a psicologia, a importância que tinha para nós, e tendo em conta a minha paixão que eu tenho pelo associativismo, espera lá, nós vamos ter uma ordem. Uhum. E a partir daqui começa a surgir o meu interesse, porquê? Porque eu surgi particularmente, lá está mais uma vez, sozinho. E eu em 2008, 2009, começo a ouvir falar uma coisa, vai haver uma ordem de psicólogos, vinha acompanhar o processo. Eu tinha um blog, mas está muito engraçado, eu tinha um blog, ia acompanhando, e falei isso recentemente, e já estive à procura dele num encontro, no Blogger, no Blogspot inclusivamente, e tinha um blog em que ia acompanhando essas notícias da Associação para a Ordem, para ter uma ordem de psicólogos. E acompanhando de longe, obviamente. E aquilo interessou-me muito. E a dada altura vejo, temos uma ordem de psicólogos, finalmente, lembro de fazer um post diretamente, precisamente sobre o tema, de ficar particularmente entusiasmado e empolgado, e disse, um dia eu tenho que mostrar aos colegas o que é ser psicólogo, o que é que podemos fazer de diferente, precisamente aqui na zona centro e até no interior, onde estávamos mais dispersos e mais isolados, porque o interior tem esta particularidade, que é para mim essa sua idiosincrasia da dispersão, mas onde temos um bocadinho de tudo, mas muito espalhado, e era criar pontos de ligação. E foi isso que eu depois tentei explicar aos colegas. Depois o que é que aconteceu? No primeiro congresso, em 2012, eu estive presente naquele fantástico testemunho final do professor Telmo sobre a psicologia no CCB. Foi extraordinário. Grande parte mas fiquei emocionado porque ele fez de facto um discurso incrível e particularmente emocionante. E eu fui a partir de, eu tenho que, mesmo que de alguma forma, estar próximo dos colegas. Ali era impossível, claro. Mas depois ganhei coragem, que era um bocado tímido e reservado, imagine-se. Eu sei que agora de alguma forma é diferente, mas foi interessante que a partir daí consegui estar mais disponível. E a partir daquele momento a Ordem surgiu, apareci nos Açores, porque queria muito ir conhecer os Açores pela Ordem, porque era o primeiro congresso dos psicólogos dos Açores. E entretanto conheci o professor Telmo pessoalmente, ele achou muito interessante ir da Serra da Estrela para lá, disse que professor apaixonado pela psicologia, veio procurar formação e informação, porque antes não havia nada disto. Antes da Ordem havia muito pouca coisa da psicologia, íamos muito para a psiquiatria, mas depois na sua sequência tenho um convite, aliás ele desafiou-me, eu desafiei aliás a vir conhecer o interior e foi uma iniciativa chamada Sentir a Psicologia, que depois eu preparei em SEI, que juntámos 20 e tal colegas, portanto em 2016, no início de 2016, em março, não estou em erro, e juntámos 20 e tal colegas ali no centro, na Casa da Cultura de Ceia, e a partir daí surgiu o convite para a Delegação Regional do Centro, enquanto vogal, onde ainda estou a desempenhar essas funções, e agora esta evolução onde que a dedico com afinco e com determinação, precisamente com funções que me apaixonam também, claro, pela nossa ciência. Okay. Sérgio, obrigada.
Obrigado, foi um gosto e gratificante. Ficámos a conhecer o nosso candidato a presidente da Delegação Regional do Centro para mais ordem, mais profissão.